Boa tarde, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos retomar o nosso assunto relacionado ao reino animal, mais especificamente Filochordata, que são aqueles indivíduos que apresentam notocorda, durante o desenvolvimento embrionário, como eu já ensinei para vocês, e a classe de hoje representa as aves, ok? Então, inicialmente, nós vamos falar sobre as características gerais desses indivíduos. Sabemos que, por estar no reino animal, eles são pluricelulares, ou seja, são constituídos por várias células. E eles são também eucariontes. O que isso significa? Significa dizer que o DNA desses indivíduos estão dentro do núcleo de uma célula, não é? Então, as células apresentam núcleo, ou seja, as células apresentam carioteca, ou seja, membrana nuclear. Então, você vai ter, quando você olha para uma célula de um indivíduo desse, ela vai ter membrana, citoplasma e núcleo. E essa estrutura que constitui o núcleo nós chamamos de carioteca. E toda vez que a célula tem essa estrutura, nós dizemos que esse ser vivo a qual essa célula pertence, esse indivíduo é classificado como um eucarionte. Mas isso vocês já sabem. O revestimento desses indivíduos é feito por penas, panícula adiposo e glândula uropigial. As penas é bem notório, a gente já sabe, pode ter diversas cores, tamanhos, inclinações diferenciadas, texturas, e essas penas elas têm diversas funções, como camuflagem, podem ser utilizadas para fazer com que as fêmeas se sintam atraídas, não é? Quanto mais colorido o animal, mais a fêmea se sente atraída por ele, né? Para o voo, não é isso? E o panículo adiposo, ele funciona como um isolante térmico, é uma camada de gordura abaixo da pele das aves. A glândula uropigial é uma estrutura situada na cauda e essa estrutura ela possibilita a dispersão de um fluido oleoso pelo corpo desse animal. Ele vai coçando a cauda e com o bico ele vai espalhando pelo corpo todo para impermeabilizar as suas penas, para que ele consiga, por exemplo, mergulhar na água para pescar se for uma ave marinha ou para voar, na chuva, enfim. A gente vai ver melhor essa estrutura. Eles apresentam uma forma aerodinâmica. No que a forma aerodinâmica consiste? Consiste em reduzir o atrito do corpo que se move no ar com o ar. Então, você vai ver que a estrutura que inicia o movimento no ar ela vai ter de ser menor do que as estruturas posteriores. E isso vai fazer com que o atrito inicial seja menor, logo a velocidade será maior. Por isso que os aviões, eles imitam a forma das aves, porque elas têm um formato aerodinâmico que lhes confere maior velocidade. Elas também não apresentam a bexiga natatória. Nós veremos futuramente que as aves apresentam diversas estruturas que fazem com que ela tenha uma redução no peso. Por exemplo, os ossos são pneumáticos, o sistema digestório ele é muito ágil, não tem bexiga urinária para reter urina. Tudo isso é justamente para que esse animal seja um animal leve, para que não venha impactar no voo. Depois a gente vai ver cada um desses detalhes. A alimentação varia de acordo com a espécie. Você tem aves carnívoras, não é isso? Você tem aves onívoras, você tem aves que comem só sementes, outras que comem frutos, O que são aves onívoras? Que comem de tudo. Carnívoras, que comem outras aves ou outros animais, apresentação de bico. No geral, todas as aves precisam ter bico. E esse bico não tem dentes, ok? Aqui nós temos uma diferença. Aves que não voam e aves que voam. Por que algumas aves voam e outras não? É óbvio, que a gente consegue observar que aquelas aves que voam têm asas bem desenvolvidas e as que não voam não têm asas tão desenvolvidas assim. Mas o principal motivo delas não voarem é um osso externo. O osso externo dessas aves que voam é um osso muito bem desenvolvido, que parece até com a quilha de um navio. Então, como esse osso tem essa forma de quilha, os músculos que possibilitam o voo, eles têm uma maior base para se fixar, então elas têm sucesso ao tentar voar. E aquelas que não têm esse osso bem desenvolvido, não têm um ponto fixo tão bom quanto as outras, para que assim eles possam ficar e aí então possam dar suporte para bater as asas e para a ave conseguir voar. Nós vamos ver melhor essa foto aqui, nessa foto aqui, ó. Tá vendo? Essa ave aqui é uma ave que voa. Você observa que o osso externo dela é forma de quilha, que nem de um navio, a parte de baixo do navio. Então, os músculos que possibilitam o bater das asas, eles têm uma
uma região muito grande para se fixar, né? Eles conseguem se fixar ao longo de toda essa porção. Então, eles têm um suporte muito grande para que assim consigam se fixar e aí possibilitar o voo. Agora, as aves que não têm esse osso desenvolvido dessa forma, elas não têm um suporte adequado para a atividade muscular, para que as asas possam bater a ponto de conseguir voar, ok? Esses animais eles apresentam um esqueleto ósseo, como a gente já disse, tem coluna vertebral, e os ossos são pneumáticos. O que é um osso pneumático? É um osso poroso, é um osso que não é denso, né? Ele não é muito sólido, ele tem espaços dentro dele. Tudo isso é para quê? Conferir leveza, ok? Por isso nós chamamos de ossos pneumáticos. São ossos que são ocos preenchidos por ar. Aqui, a questão dos bicos das aves, né? Todas elas vão ter bicos, não terão dentes, né? Esses bicos, eles têm formas variadas, olha aqui, né? Eles podem ser duros e eles são duros e resistentes. E a finalidade desses dentes, desse bico, pode variar de acordo com o nicho ecológico desse animal, ou seja, de acordo com os costumes desse animal. Ele pode usar para defesa, ele pode usar para alimentação, ele pode usar para atração sexual, né? Ou pode usar para tudo, para todos esses 3 fatores. Bom, aqui nós temos o sistema digestório desse animal, né? Nós temos aqui o bico, esôfago, o papo, o proventrículo, o fígado, né? Nós temos a moela. Depois nós temos o intestino delgado, nós temos aqui o pâncreas, depois tem o orifício cloacal. O que é a cloaca? Cloaca é um orifício por onde sai tanto excretas como também saem ovos por aqui. Então o animal usa cloaca, todo animal que tem cloaca, isso quer dizer que ele usa esse orifício tanto para excretar como para reprodução. Essa estrutura aqui chamada de papo, ela umedece o alimento, ok? E aí quando ela chega aqui na moela, a moela é uma estrutura muscular de atividade muito intensa, que promove atrito entre os alimentos que estão entrando. É como se fosse mastigação, é como se acontecesse a mastigação aí. Então, em vez dela mastigar na boca, ela não tem dente, ela só tem bico. Então, ela engole, aí o alimento fica lá no papo, vai sendo modificado, tem a ação de algumas enzimas químicas, algumas substâncias químicas também. Depois vai para o proventrículo, depois quando chega na moela, né, já sofreu diversas reações químicas. Aí quando chega na moela, o que acontece? Esse alimento vai sendo comprimido contra ele mesmo. E aí então isso vai provocando uma maceração, uma degradação mecânica desse alimento. E aí depois passa para o intestino, é absorvido, né? E depois as suas excretas é eliminado no orifício cloacal. Esse orifício cloacal, ele elimina fezes, ovos e também elimina urina. Esses animais eliminam urina sólida, beleza? Porque eles eliminam a urina na forma com a excreta nitrogenada mais abundante nessa urina é o ácido úrico, que é uma substância praticamente atóxica. O que é uma questão até mesmo adaptativa para esses animais, porque esses animais eles não podem reter muito líquido, né? Então, eles precisam excretar certas substâncias que são tóxicas. Quanto mais tóxica é a substância, mais líquido o animal vai precisar para excretar. Como o ácido úrico ele é praticamente atóxico, ou seja, praticamente não é tóxico, então esse animal precisa de reter muito líquido para poder, ao liberar essa excreta, eliminar esse fluido misturado nela? Não precisa. Então, esses animais eles vão eliminar o ácido úrico praticamente no estado pastoso, né? Por quê? Porque eles não têm capacidade de ficar retendo líquido, porque senão eles se tornam pesados. Então, a forma de excreção tem que ser um produto o menos tóxico possível, que no caso é o ácido úrico. Por isso que quando você tem um acidente com uma ave, que você fala assim, a ave eliminou fezes em mim. Na verdade, ali é tudo junto, é urina e fezes. A parte branquinha é a urina e a parte mais escura seriam as fezes. Porque eles não têm uma urina muito fluida, devido ao fato de que a forma com a qual eles excretam, a substância que eles excretam é uma substância pouquíssimo tóxica, então não precisa ser diluída em muita água. Por isso que a urina desse animal é meio que pastosa. Aqui outra estrutura excretora é a glândula de sal. As aves marinhas, elas ingerem peixes, mergulham para pegar os peixes e tal, e tudo isso tem muito sal. Então elas não podem ficar retendo tanto sal assim. Então elas eliminam esse excesso de sal através dessa glândula de sal aí,
Por esse motivo que quando você olha uma ave marinha, o bico dela tem uma parte que é esbranquiçada. Aquilo ali é sal que está saindo, né? Que foi eliminado pela glândula de sal. Aqui na parte de cima nós temos a respiração. Observe que o pulmão desse animal é completamente diferente do nosso. Ele tem vários sacos aéreos, não tem só 2 como a gente tem. E isso otimiza a captação de oxigênio porque ele tem um gasto energético muito grande, né? E para converter glicose em ATP, vocês sabem que tem que ter oxigênio. E o oxigênio é capturado através da respiração. Nós temos a circulação. Observe que o coração das aves tem 4 cavidades, 2 átrios em cima, 2 ventrículos. O sangue arterial, que é esse vermelho vivo aqui, que é rico em oxigênio e nutrientes, não se mistura com o sangue venoso, que é rico em excretas e gás carbônico. A circulação deles é dupla, tá bom? Então, vamos entender os conceitos. O que é uma circulação dupla? É que para que o sangue passe pelo corpo todo, ele tem que dar 2 voltas pelo coração, como é o nosso caso também. A circulação deles é completa porque o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial, como a nossa também, né? E além disso, né, além de ser dupla e completa, ela ainda é fechada. O que significa isso? Quer dizer que o sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos. Ok? Aqui tem uma observação bem interessante. Essa característica está ligada às adaptações do organismo ao voo e à endotermia, que exigem grande quantidade de energia. Então, o fato do coração funcionar, da circulação funcionar desse jeito, faz com que ele tenha êxito, tenha sucesso em produzir a sua própria temperatura, né? Ele é um indivíduo endotérmico, como nós somos, ele não depende da temperatura do meio ambiente para manter uma temperatura corporal, né? E ele, com isso, também com essa forma de circulação, ele tem uma otimização de energia, ele captura muitos nutrientes, ele distribui bem esses nutrientes, inclusive o oxigênio, ok? Aqui nós temos a glândula uropigiana, que eu falei para vocês, ou glândula uropigial, né? Que libera uma substância lipídica e aí, conforme a ave vai se coçando, vai espalhando essa substância lipídica pelo corpo inteiro. Aqui nós temos um osso pneumático cortado, para você ver como é por dentro, tá vendo? Tem bastante abertura, então isso confere leveza ao animal. E aqui nós temos a membrana nictante. A membrana nictante é uma película que reveste o globo ocular para proteger, para auxiliar a limpeza, né? As aves precisam muito, porque estão em contato direto, né, com o vento, com o ar, que tem partículas diluídas ali. Aqui nós temos um ovo de uma ave e nós aqui temos outros exemplos de ovos. Observe que os ovos podem variar no tamanho, textura, cor, né? Isso depende muito da espécie de ave que a gente estuda. Mas por dentro, no geral, são todos iguais. Você vai ter o embrião, quando o óvulo da galinha ou da ave, melhor dizendo, tiver sido fecundado, né? Então, você vai ter o embrião aqui. Aqui você vai ter a gema, né? A gema é chamada de vitelo. É uma substância muito nutritiva. O vitelo é que dá suporte para o desenvolvimento embrionário. Por quê? Enquanto o embrião está dentro do ovo, as aves não têm como alimentar o embrião. Então, eles precisam se virar com o que tem dentro do ovo. E o que tem dentro do ovo que dá suporte nutricional para o embrião? É o vitelo, que a gente conhece muito como gema. Ela é rica em nutrientes. Então, essa aqui é a comidinha do embrião, ok? Tem um cordãozinho umbilical aqui. Aqui nós temos o líquido amniótico, que evita a desidratação desse embrião, né? Reduz o atrito do impacto mecânico. Aqui nós temos o alantoide. É muito bem desenvolvido o alantoide. Para que serve o alantoide? O alantoide possibilita a troca gasosa com o meio externo. Então, o ovo respira? Sim, o ovo respira, né? Na verdade, não é o ovo, é o embrião. Mas o oxigênio passa para dentro do ovo e o gás carbônico vai para fora do ovo. Então, a respiração acontece pelo alantoide. Esse embrião também gera excretas, né? Resíduos, que ficam armazenados também no alantoide. E é também através do alantoide que ele consegue capturar os sais de cálcio que estão constituindo a casca do ovo para formar o seu próprio esqueleto. Também existe aqui uma câmara de ar. Essa câmara de ar a gente vê muito bem quando a gente cozinha o ovo, que tem uma parte do ovo que parece que fica funda. Essa parte que fica funda é onde está essa câmara de ar. Para que serve? Quando o pintinho quer nascer, quando a ave quer nascer, o primeiro lugar que ela busca é essa região, porque aqui tem ar, ela consegue dar uma respirada para depois furar a casca. E aqui tem o albume. Tudo bem que a gente conhece como a clara do ovo, que é rica em proteínas também, certo?
Bom, nós vamos terminar por aqui com uma mensagem um pouco reflexiva, né? Bom, tráfico de animais, a terceira maior atividade ilícita, ou seja, ilegal, né? Pelo menos 2 milhões de aves no mercado mundial por ano. Esse mercado movimenta de 10 a 20 bilhões de dólares por ano, ou isso é o comércio ilegal. 3 animais são sacrificados para cada produto animal. De 10 animais traficados, somente um animal sobrevive. 38 milhões de animais são retirados da natureza por ano no Brasil. Então é muito animal, são muitos animais, né, que são retirados da natureza. E como você pode contribuir com isso? Não comprando animais silvestres e ilegais, não é? Então você só, eu quero ter um bichinho de estimação. Então você pega um animal que possa ser domesticado ou que tenha sido criado para esse fim. Você vai numa loja e ali eles vão ter, né, um certificado de que aquele animal foi criado em laboratório e que ele foi justamente criado para esse fim, que é ter o animal em casa. Mas fora isso, se ele foi contrabandeado, não compre, porque as pessoas só fazem o contrabando porque tem pessoas que compram. Então, se você comprar, você vai estar alimentando, né, esse tipo de conduta ilegal e que faz com que os animais sofram maus tratos absurdos. Então, fica a nossa mensagem por aqui e torço para que vocês multipliquem essa informação. Um beijo e bom dia.